Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tributex. Meu nome é Douglas Stelletti, eu sou advogado tributarista e hoje a gente vai mergulhar em um assunto que tem trazido bastante dúvida a advogados e contribuintes que entraram com ações judiciais para questionar a inclusão das tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS. Com o julgamento do tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça, os contribuintes e advogados que entraram com essas ações passaram a se perguntar se há algo a ser feito para conseguir recuperar algum valor. A resposta é que sim, a tese não morreu. O ponto é que ainda cabe embargo de declaração, é muito difícil que tenha alguma alteração no STJ, seja para fins de modulação de efeito, seja principalmente em relação a mérito esquece, não vai ter alteração nenhuma. Em relação à modulação de efeitos, acho difícil também, mas os contribuintes que se sentiram prejudicados vão reclamar isso via embargo de declaração. Mas o ponto de atenção fica principalmente na figura do Supremo Tribunal Federal. O que acontece? No passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu que essa matéria não era constitucional, era uma questão infraconstitucional e, por isso, resolveu não julgar a constitucionalidade da inclusão das tarifas de transmissão e distribuição na base de cálculo do ICMS. Porém, com a sobrevinda da Lei Complementar 194 de 2022, que passou a prever a exclusão dessas tarifas da base de cálculo do tributo, prevê a não incidência do ICMS sobre essas tarifas e sobre os encargos setoriais, foi proposta a ação direta de inconstitucionalidade 7195 para questionar a validade dessa legislação sob o viés da Constituição. Basicamente, nessa DI é trazido o ponto de que a União estaria invadindo a competência dos estados ao determinar a exclusão das tarifas da base de cálculo do ICMS, e isso passou a ser discutido no âmbito do Supremo Tribunal Federal sob esse viés. Em um primeiro momento, foi deferida a medida liminar e no voto do ministro Luiz Fux, ele acabou entrando na questão da constitucionalidade da inclusão das tarifas de distribuição e transmissão na base de cálculo do ICMS. É verdade que o entendimento dele não foi favorável aos contribuintes, mas põe em dúvida se no futuro o Supremo Tribunal Federal pode vir a reconhecer a constitucionalidade da matéria e a julgar efetivamente a constitucionalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS. É muito difícil que isso ocorra, eu não acredito que vá ocorrer, mas é um ponto de atenção porque isso pode vir a acontecer no futuro e não seria inédito. Já tiveram outros temas em STF em um primeiro momento, considerou infraconstitucional, não julgou, depois tiveram outros acontecimentos que levaram a questão ao STF, ocasião em que a questão foi revista, considerada constitucional e a matéria julgada. Acho difícil e se ocorrer também não tem garantia de que o resultado vai ser diferente. O segundo ponto dessa ação direta de inconstitucionalidade é a possibilidade do mérito da ação ser julgado de forma favorável aos contribuintes. Nesse caso, a Lei Complementar 194 de 2022 será validada. Então, isso significa que a partir da vigência dessa lei, as tarifas não podem mais ser incluídas na base de cálculo do ICMS. Então, os contribuintes que possuem ações em curso na Justiça devem levar isso ao juízo como fato novo, caso já não tenham feito, para dizer, tudo bem, o STJ julgou a matéria de forma desfavorável, mas ele não adentrou no mérito da Lei Complementar 194 de 2022, que está tendo a constitucionalidade analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, se no fim das contas o Supremo Tribunal Federal entender que a Lei Complementar 194 de 2022 é constitucional, então eu tenho direito a não pagar, inclusive a recuperar os impostos, o ICMS, indevidamente recolhidos sobre as tarifas de transmissão e distribuição a partir da vigência dessa lei complementar. Ou seja, significa que o contribuinte ele vai reduzir a perda dele. Embora ele não consiga recuperar totalmente o ICMS, caso isso venha a acontecer, ele vai conseguir recuperar a partir da vigência da lei complementar 194 de 2022, claro, se não tiver nenhum outro tipo de modulação pelo STF. Agora, um ponto que é muito positivo para os contribuintes é que eventual reconhecimento desse direito a partir de 2022 retira da balança um peso muito grande, que é a questão do consequencialismo. Porque, veja, se no futuro o STF vier a dar ganho de causa, não ganho de causa porque não é uma causa individual de um contribuinte, mas, enfim, vier a reconhecer a constitucionalidade da Lei Complementar 194 de 2022, a gente estará diante de um prejuízo, digamos assim, aos cofres públicos a partir de 2022 apenas. A gente não está falando de um prejuízo de anos, como seria no caso do STJ vir a entender que a TUS e a TUS não integram
a base de cálculo do ICMS. Então, a retirada desse peso da balança entre fisco e contribuintes é um ponto muito positivo. Portanto, qual a sensação que fica? Embora os contribuintes tenham perdido inicialmente, ainda é possível brigar e manter a discussão até a finalização do julgamento da matéria pelo STF. Tem os embargos de declaração que possivelmente serão apresentados no Superior Tribunal de Justiça. Acredito ser muito difícil qualquer tipo de revisão do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Em relação ao Supremo Tribunal Federal, fica a expectativa, a chance de êxito hoje também é remota, mas a melhor banda do mundo da última semana também se aplica aqui, né? A gente tem a melhor tese tributária do mundo da última semana. Então, essa tese não é a melhor tese tributária do mundo da última semana, mas pode vir a ser da próxima semana. Por enquanto, a sensação é de que as chances de êxito são remotas, mas isso pode vir a ser alterado no futuro. Os contribuintes podem manter a discussão em aberto em decorrência dessa ação direta de constitucionalidade e conseguir, em caso de reversão dessa tendência, reaver, se não tudo que almejava, parte dos recolhimentos realizados indevidamente. Então é isso, pessoal. Esse é o futuro da tese da TUS na base de cálculo do ICMS. Agradeço a audiência. Até o próximo episódio.